O que nós vamos ver no nosso estudo de hoje é que Deus está no controle de tudo, né? Vamos continuar nosso estudo no livro de Romanos, capítulo 8. Nós paramos no capítulo 8 e hoje nós vamos continuar do versículo 18 em diante, mas eu gostaria de fazer uma recapitulação para aqueles que estão assistindo, ouvindo pela primeira vez, para aqueles que vão assistir através do vídeo, uma breve recapitulação para que possamos entender melhor o que Deus tem a falar para nós nesta noite. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele foi escolhido por Deus para levar o Evangelho aos gentios. Ele foi escolhido não por homem, mas pelo próprio Deus, para que pudesse falar ou ganhar almas, né? O pregador, ele deve ser um verdadeiro ganhador de almas. E Paulo escreveu aos Romanos, e ele faz uma introdução no capítulo 1 do Evangelho verdadeiro. Ele diz que não envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, tanto do judeu também como do grego. E no capítulo 1, já introduzindo, o capítulo 1, ele fala do pecado dos gentios. Os gentios se extraviaram, buscaram honrar mais a criatura do que o próprio Criador. E capítulo 2, ele também mostra que os judeus, apesar do privilégio, eles também eram pecadores, e são pecadores, estão sob a condenação, e que eles precisam também de arrepender-se dos seus pecados. E no capítulo 3, como nós já estudamos, nós vimos que todos pecaram. Aí ele fala de toda a raça humana, a depravação total do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz que não há quem faça o bem, não há um justo, né? Todos são ligeiros para fazer o mal. Então, ali nós vemos que todos pecaram. Mas no mesmo capítulo ele introduz a justificação pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, né? E o capítulo 4, ele mostra uma grande verdade, principalmente para os judeus. Ele usa Abraão e Davi para mostrar que eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo, e que não foram salvos por obras, e que Abraão foi salvo antes da circuncisão. Os judeus confiavam na circuncisão, na lei, né? Eles achavam que por ter a lei, eles tinham a salvação, eles tiveram esse privilégio, eles foram receptores da palavra de Deus. Só que eles falharam, né? E nós vemos que no capítulo 4, a salvação, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Abraão foi justificado pela fé em Jesus Cristo. E creu Abraão, e isto foi imputado como justiça. E também Davi foi salvo ou foi justificado pela fé, sem obras da lei, né? E o capítulo 5 ele mostra, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, não há outro meio. E também no capítulo 5 ele introduz como entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, né? E ainda ele fala, mas aonde o pecado foi grande, o que aconteceu? A graça foi muito maior. A graça de Deus é infinita. Nós não podemos entender o tamanho da graça de Deus. Aonde o pecado foi grande, superabundou a graça de Deus. É interessante que no capítulo 6,
ele faz uma pergunta: pecaremos para que a graça abunde? Porque poderia alguém pensar, mas se o pecado traz graça, então vamos pecar. E aí ele faz a pergunta: pecaremos para que a graça abunde ou aumente? Qual é a resposta? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós morremos com Cristo, nós fomos identificados com Cristo na sua morte. E no batismo, capítulo 6, ele fala sobre isso, que nós fomos plantados junto com Cristo e nós mostramos isto através do batismo. Né? E capítulo 7, fazendo só uma pequena introdução, ele usa o casamento como uma figura. Ele fala que a morte rompe os laços, né? As responsabilidades, usando o casamento. O que rompe o casamento é somente a morte. E ele usou isto para mostrar que nós, que morremos com Cristo, nós não temos obrigação com a lei. Capítulo 7, vou só ler para ficar mais claro, né? Capítulo 7, versículo 2, diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo, o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera, se for de outro. Então nós vemos aqui, né, o ponto principal é que a morte rompe qualquer relacionamento com a lei, certo? E nós que morremos com Cristo, o ensinamento do apóstolo Paulo aqui é para os crentes: nós que morremos com Cristo, nós não temos mais obrigação com a lei. É um ponto bastante importante, não só para os dias de Paulo. Nos dias de Paulo havia um problema nas igrejas. O judaísmo, né, infiltrando no cristianismo. O problema do cristianismo é Cristo mais alguma coisa. Judaísmo mais alguma coisa. Cristo suplantado. E Paulo está mostrando que Cristo é suficiente para justificar o pecador. Um dos grandes temas deste livro é a justificação, ou a vida em Jesus Cristo, a salvação por meio de Cristo Jesus. E ele fala que através da lei ele teve o conhecimento do pecado. Então ele faz uma outra pergunta no versículo 7 do capítulo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então alguém poderia falar, se a lei não salva, então ela é pecado. E ele fala, não, de maneira nenhuma. O problema não está na lei, como nós já estudamos. O problema está no homem, no pecado que o homem herdou de Adão e Eva, que nós herdamos. A lei é pura, santa e boa, é de origem divina, no capítulo 7. Né? Nós somos miseráveis. Paulo exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, no capítulo 7. Né? Porque ele quer fazer o bem, mas o mal que ele não pretende, ele faz. E assim como o crente em Cristo, ele tem uma luta dentro de si, como nós vimos. Por causa dos nossos pecados, nós pretendemos ou queremos fazer aquilo que é bom, e quando nós menos queremos, nós estamos fazendo aquilo que nós não queremos. Né? É uma luta. E o capítulo 8 que nós lemos, no capítulo 8, nós temos alguém que nos ajuda nesta caminhada: o Espírito Santo de Deus. Interessante que ele, no versículo 1, ele fala: nenhuma condenação, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos miseráveis, mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos justificados, declarados justos, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos segurança eterna, e o que Cristo começou, ele vai terminar. A salvação que ele deu, ele não tira mais. Mas o crente em Cristo, apesar de ter a natureza antiga, a natureza adâmica,
ele tem uma natureza nova que ajuda ele a fazer a vontade de Deus. E Paulo diz que nós não somos devedores à nossa natureza ou à nossa carne, à nossa natureza antiga. Não temos obrigação de obedecê-la, né? Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, pois nós temos o Espírito de Deus. No capítulo 8 nós vimos. E nós vimos no versículo 8, veja só, o capítulo 8, versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vemos aqui a diferença entre o crente e aqueles que não são crentes. Os que não têm Jesus Cristo, não têm o Espírito de Deus, e eles não têm problema com o pecado. Eles vão pecar deliberadamente e não vão sentir mal. Não vai ter esta luta dentro deles, certo? Mas se não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não pode ser, né? Como é que alguém recebe o Espírito de Deus? É quando entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quando aceita Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós somos justificados e somos selados com o Espírito Santo, ou recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no final da nossa salvação. Nós somos salvos, temos a vida eterna, mas a nossa salvação ainda não está completa. Deus começou uma obra em nós e Ele vai terminar. E nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Nós temos o Espírito. Nós vimos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus do reino vindouro de Cristo. Nós temos promessas e o crente vive de esperança, como nós vamos ver no nosso texto, né? Nós esperamos. O capítulo 8, versículo 18 diz assim. Aqui é o nosso texto que nós vamos começar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, apesar de tudo, dos sofrimentos, das aflições, o crente tem aflição ou não tem? Tem. Jesus Cristo falou que neste mundo tereis aflições. Mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós, e nós somos vencedores por ele. Esta é a verdade, né? Interessante isso. Então Paulo, ele diz aqui, eu tenho por certo, eu tenho a certeza de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem comparação. Há uma glória que está preparada para o crente em Cristo. Isto é futuro, né? Quando Cristo voltar, nós vamos ser glorificados. Nós vamos ter o corpo semelhante ao corpo de Cristo, né? Não igual, mas semelhante ao corpo de Cristo. Nós não vamos sofrer mais com os nossos corpos corruptíveis. Nós sofremos, temos dores, choramos, temos vários problemas, ficamos velhos e morremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Isto é, gostoso saber disso, né? Nós sabemos que vamos passar por tudo isso, mas nós temos uma certeza que um dia nós estaremos com Jesus Cristo. Nós temos certeza, como Paulo fala aqui, não é para comparar as aflições deste tempo presente com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós esperamos a glória de Deus. E nós vamos ver que não só nós esperamos, ansiamos por esse dia, mas também toda a criação. O pecado estragou com o mundo. O pecado colocou a criação numa situação horrível, né? Adão colocou a sua descendência num ponto bastante ruim. E não só a descendência, né, dos seus progenitores, mas também
toda a criação de Deus. A maldição caiu sobre a terra, sobre os animais por causa do pecado. E nós vamos ver aqui, né? Veja só. Versículo 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação, ela aguarda, ela suspira para o dia da volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, o que acontece? Ele vai tirar a maldição da terra, certo? Dos animais. Nós lemos lá em Isaías, né, capítulo 11, que o lobo vai morar com o cordeiro. Hoje não pode fazer isto, né? O menino vai tocar na morada da serpente. Hoje não pode fazer isto por causa da maldição dos animais. Mas um dia será tirada. Isto será no milênio, quando Jesus começar o seu reino aqui na terra, né? E nós ansiamos, e não só nós, mas a criação anseia pela volta de Jesus Cristo, né? Que gostoso. Nós temos um hino que nós cantamos: ó que dia faustoso este dia será, quando o som da trombeta ecoar, né? Quando o som da trombeta ecoar. E aí vem a ressurreição dos mortos. Jesus volta. Nós vemos aqui que o ardente, versículo 19, expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade, ao pecado? O próprio Deus, né? Deus amaldiçoou a terra. Deus amaldiçoou tudo por causa do homem. Mas foi por causa do homem, né? Olha a situação da criação, né? Por isso ela suspira. A criação sente por causa do pecado. E interessante que quando Cristo morreu na cruz, vocês lembram o que aconteceu? A criação sentiu a morte de Cristo. O céu se escureceu. Houve terremotos, né? Houve muitas coisas. Então a criação sentiu a morte de Cristo. E a criação sente por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados, os pecados de nossos pais, colocou a criação numa situação bem ruim. E nós também, né? No versículo 21 diz assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação aguarda a volta de Jesus Cristo, porque ela será libertada um dia, né? Desta maldição. Isaías 35, eu citei Isaías 11, mas podemos ver Isaías 35, que fala do reino de Cristo. E como vai ser o reino de Cristo? O reino. Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Isaías capítulo 35. O Antigo Testamento fala muito sobre o reino de Cristo. Mas nós vamos a algumas passagens, porque eu gostaria de caminhar mais no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 35 diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa recompensa de Deus, e ele virá e vos salvará. Aqui está falando do reino da glória de Cristo no futuro, né?
Tudo vai ser feito conforme a vontade de Cristo. E tudo vai ser feito conforme o propósito de Deus. Nós vamos ver lá em Romanos. Ninguém pode impedir o propósito de Deus. Tudo é feito conforme o beneplácito da sua vontade. É interessante. Por isso ele diz, erguei as mãos fracas para aqueles que estão desanimados ou quando passa por algumas aflições, quando passa por algum problema, ergue as mãos, firme os joelhos desconjuntados. Muitas vezes o crente começa a passar por um problema, já começa a ficar reclamando e começa a cair as mãos, desconjuntar os joelhos. Olhe para frente, olhe para a promessa que Deus tem para você e para mim, para nós que cremos em Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina, para olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para as promessas, por isso ele fala no versículo 4, dizei aos turbados de coração e sede fortes, tenha força, continue a caminhada de fé, não fique olhando em volta de si, lamentando. O crente muitas vezes fica lamentando, por que isso acontece comigo, por que isso acontece comigo, Olhe para as promessas de Deus, compare, a glória que vai ser revelada com as aflições. Paulo fala aos hebreus para comparar o sofrimento de Cristo com o nosso. Nós não derramamos o sangue ainda. Coloque o sofrimento de Cristo. Cristo passou sofrimento. E ele disse aos seus, você quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Cristo carregou a sua cruz. E depois ele foi coroado. Está à destra de Deus. Primeiro a cruz, depois coroa. Nós temos as promessas de Deus para nós. E promessas gloriosas. Promessas grandiosas. Então nós vemos que a criação, não só os animais, mas o deserto, como nós vimos lá, em Isaías 35, eles vão florescer. Vai ser diferente no governo de Cristo aqui na terra. Voltando ao livro de Romanos, versículo 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos, aguardamos, mas quem é que não gostaria que Cristo voltasse amanhã e que acabasse com todo o sofrimento? Você que já creu em Cristo, não gostaria que acontecesse isso? Nós gememos, nós sofremos com o nosso corpo, temos problemas, e não só a criação geme e aguarda a vinda de Jesus Cristo, mas nós também ansiamos, por causa da redenção do nosso corpo, a salvação final, a salvação final do nosso corpo. É a etapa final, que é a ressurreição do nosso corpo. A salvação completa. Assim como João disse, e assim como Cristo nós seremos. Teremos um corpo perfeito, um corpo glorificado. Isto é a promessa de Deus. E quando Deus fala, eu creio. Eu não duvido, porque é Deus que falou. Eu não duvido das promessas que Deus tem feito através da sua palavra. E inclusive Jesus fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, certo? Não vai passar nada. Tudo que Deus prometeu, Ele vem cumprindo, ponto por ponto. O plano de Deus vem se desenvolvendo e sendo cumprido. Paulo fala do evangelho que havia sido prometido pelos santos profetas, é o evangelho que ele estava pregando, Já havia sido prometido o evangelho que Cristo viria morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e ressuscitado. Cristo veio e morreu e foi sepultado, ressuscitou, está à destra de Deus, aguardando a sua volta a este mundo. E nós esperamos esse dia. Aguardamos esse dia. Aguardamos a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Versículo 24 diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a recompensa ou a esperança que se vê não é esperança, porque o que
alguém vê, como o esperará? Se você vê, não há esperança, né? Por isso, o crente vive pela fé. Nós esperamos. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Nós esperamos. Aguardamos pela promessa, pela palavra de Deus, né? Tudo aquilo que Paulo está falando aqui. E a glória que vai ser revelada em nós, né? A volta de Jesus Cristo, esperamos. E o crente tem essa esperança. O crente, ele espera e deve esperar com paciência. Nós que estamos neste mundo de passagem, a nossa passagem é curta neste mundo, né? Devemos manter viva a nossa esperança em Jesus Cristo. Devemos manter viva. Então nós temos essa esperança, né? E versículo 26 versículo 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos aqui que Deus tem um propósito, né? Tudo contribui para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E aquele que Deus conheceu, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isto mostra que Deus tem um plano eterno. Ele fez um plano na eternidade da salvação. E tudo vai cumprir conforme o propósito de Deus, né? Ele fala sobre a intercessão do Espírito. Nós não sabemos como pedir, o Espírito nos ajuda, o Espírito que está em nós. Mas eu gostaria de ir mais adiante por causa do tempo, né? Mas um ponto bastante importante aqui que Deus cumpre o seu propósito, né? Todas as coisas que vêm até nós, que Deus permite, é para o bem daqueles que são chamados pelo seu propósito, ou por seu propósito, né? Então, aqueles que antes conheceu, ou Deus na eternidade, ele já sabia quem ia ser salvo ou não. Ele sabe, né? Nada pegou Deus de surpresa. Deus tinha um plano na eternidade, e ele vem cumprindo esse plano, né? E aquele que ele predestinou para serem conforme no versículo 29 diz assim: porque os que antes conheceu também os predestinou. Isto, então, um ponto bastante importante que eu gostaria de frisar aqui, é que não tem lugar para méritos humanos, não tem lugar para boas obras aqui, porque é pela soberania de Deus, né? A nossa salvação é pela graça de Deus, tudo é por Deus. Aquilo que Deus já planejou na eternidade, ele vem cumprindo ponto por ponto, né? E interessante, no versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Deus já tem tudo como pronto, né? Justificado, glorificado, predestinado, justificado e glorificado. Agora eu gostaria de passar para a lição que o tempo está muito curto, mas eu vou esticar um pouquinho hoje, viu, meus irmãos? Aí Paulo, no versículo 31, vamos estudar esse ponto que é um ponto bastante importante para nós. Versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Então Paulo concluiu a sua argumentação e ele faz uma pergunta: que conclusão nós podemos tirar de tudo isso, né? Que conclusão nós podemos tirar de todas essas coisas que nós já lemos? E ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aqui o que nós vemos aqui é que ninguém pode impedir o propósito salvador de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquilo que Deus deu, ninguém tira, certo? Né? E aquele que nem o seu próprio filho poupou, entregou o seu próprio filho a nós. Há um ponto bastante importante nesse versículo também, né? Que Deus é quem entregou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Não foi a inveja dos judeus que matou Cristo. Não foi Pilatos, né? Mas foi os nossos pecados. E foi o propósito de Deus que Cristo viesse morrer pelos nossos pecados. Então ele diz aqui que aquele que nem o seu próprio filho poupou, né? Antes o entregou, como nos não dará com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem é que pode condenar aquele que está nas mãos de Cristo? Ninguém. Não há condenação mais. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, né? Ele fala da morte de Cristo e logo fala da ressurreição também, para mostrar que Cristo não ficou na sepultura, mas que ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós. Continuando aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nada pode nos tirar da mão de Deus. Nem a tribulação, nem a espada, mesmo que nós venhamos a morrer, isto não nos tira da mão de Deus. Certo? O crente, ele vai chegar na etapa final. Nós temos uma garantia em nós, o Espírito de Deus, e que nós vamos chegar no fim, né, da nossa salvação. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não deve fazer do crente um super crente, né? Eu estou em Cristo e não posso passar por problemas. Mas não é isso. O ensinamento aqui é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, certo? Nem a perseguição. Os apóstolos foram perseguidos, os nossos irmãos foram perseguidos. Mas isso não separaria eles do amor de Deus. Né? A tribulação, passamos por tribulações na vida, perseguições. Paulo passou fome, muitas vezes, né? Mas perigos, e muitas vezes os crentes morriam por amor da palavra, defendendo a verdade. Mas isto não separa eles, ou qualquer crente, do amor de Deus que está em Cristo. A salvação é certa e está segura na pessoa de Jesus Cristo, né? Mas um ponto importante aqui, né? Esse é o ponto de vista de Deus sobre os crentes em Cristo. Mas o ponto de vista humano, eu gosto de frisar esse ponto. Quando alguém que não conhece a verdade, quando alguém olha para o crente, ele diz o quê? Aquele é um perdedor. Aquele é um derrotado, pois ele deixa todas as coisas, né? Ele não faz isso, ele não faz aquilo, né? Mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E isso ninguém tira de nós. Isso ninguém pode tirar do crente, né? O homem, se alguém, né, como nos dias das perseguições, muitos irmãos foram queimados, muitos irmãos foram perseguidos, muitos irmãos foram afogados por causa da verdade. Olhando do ponto de vista humano,
você diria que ele é um vencedor ou um perdedor? Como é? Um perdedor, não é? Mas do ponto de vista de Deus, nós somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Você vê uma ovelha indo para o matadouro, você diz que ela é vencedora? Do ponto de vista humano, muitas vezes diz que não. Mas do ponto de vista de Deus, o crente, mesmo que ele venha a morrer, ele é um vencedor. Né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós vamos ler para terminar no capítulo hoje. O versículo 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é segurança ou não é? Nada. A morte não pode separar, a vida também não pode separar, os anjos não podem separar, os principados, isto é, as forças das trevas satânicas, né? Não pode separar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto demonstra o grande amor de Deus que teve por cada um de nós. Apesar dos nossos pecados, apesar da depravação nossa, mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos seguros. Quem é que condena? Ninguém pode condenar aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa mensagem. Que cada um possa receber aquilo que é do propósito de Deus.